Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estamos começando mais um programa Dedo de Prosa. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao meu lado, no lugar do Rogério Borges, que tradicionalmente apresenta o programa aqui comigo, mas não pôde participar nessa edição, o jornalista Gilberto Pereira, que vai entrevistar comigo o poeta e arte educador Mazinho Souza. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Mazinho? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Tudo bem, Rosângela? Prazer. Tudo bem, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Rosângela. Tá? Eu que agradeço, Mazinho, agradeço também, Gilberto. E antes da gente começar, eu queria pedir a quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos, também acione aí o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Isso vai ajudar bastante a gente difundir o nosso trabalho e também ampliar o nosso alcance. Bom, apresentando então o nosso convidado de hoje, o Mazinho é um jovem talento aqui da literatura, aqui em Goiás, né, um poeta. Ele lançou o ano passado, né, esse livro Cobra Criada, aqui pela editora Martelo, seu primeiro livro de poesia, não é, Mazinho? E também ele é arte educador e está com um projeto muito interessante que se chama Goiânia Clandestina, que é uma cooperativa cujo objetivo é editar o trabalho de jovens escritores também como ele, né? O Bazinho também é estudante de filosofia, é estudante aqui do curso de filosofia da UFG. Bom, e é sobre esse trabalho dele, sobre a carreira dele, né, que a gente vai conversar hoje. Mas, Bazinho, eu gostaria primeiro que você falasse desse projeto Goiânia Clandestina, né? O que consiste esse projeto, tá? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rosângela. O Goiânia Clandestina, a gente iniciou em 2014, numa reunião de amigos mesmo, né? Uma ideia de uma editora que promovesse essa literatura que estava sendo escrita hoje em Goiás e no Brasil, né? Que colocasse para o mundo, né? Porque eram 6 anos atrás, a gente era jovem, vivia escrevendo, vivia conversando sobre literatura, sobre arte, e isso não tinha para onde ir, né? Todo esse diálogo nosso. Então, o Goiânia Clandestina surgiu dessa ideia mesmo. Aí, a partir disso, a gente montou um coletivo, né? Tentou trabalhar de maneira coletiva mesmo e buscando sempre apoios, né? A gente conseguiu um apoio da SEGRAF para fazer a primeira antologia clandestina, que é esse livrinho aqui. Ele foi lançado em 2017. Aí aqui consta 22 poetas, né, do estado de Goiás, todos inéditos, nunca tinham sido publicados, e a gente conseguiu fazer esse livrinho e foi um sucesso. Esgotou em um ano a tiragem. Aí, a partir disso, a gente continuou, fizemos um festival de poesia que durou 5 meses, né? Contamos com a presença do Marcelino Freire, da Balada Literária, com o Renato Negrão, de BH, e foi um festival muito bom também, que difundiu muito a poesia aqui em Goiás, e a gente percebeu que era um movimento necessário, que era importante para a gente que está escrevendo hoje, para ter um lugar onde colocar sua poesia, onde divulgar sua arte, e como também para o Estado, né? A carência de cultura que o Estado tem, essa carência também gera poucas oportunidades, poucas editoras para onde publicar, né? Então, Goiânia Clandestina vem tentando juntar e somar junto com a cultura do Estado, junto com as outras editoras, fazer esse trabalho de difundir a literatura. Só que aí a gente sempre conta com apoios, né, para conseguir realizar o trabalho, por ser um coletivo independente. E hoje a gente está com a proposta, com o objetivo de investir em uma impressora, né, para montar uma mini gráfica e ter autonomia na impressão dos livros, né, e na movimentação desse trabalho. Aí, para isso, fizemos
financiamento coletivo, no Catarse, em busca de arrecadar uma verba, uns apoios para investir nessa impressora, né? Aí, basicamente, é isso. Goiânia Clandestina vem existindo aí com esse propósito de movimentar a poesia em todos os seus meios, né? Beto, você queria fazer alguma pergunta agora? Sim, na verdade, eu primeiro fazer um elogio, né, pro Mazinho, que é um talento incrível. Eu li todo o livro, Cobra Criada, toda a poesia. A gente percebe aí que, se fosse para falar do livro como uma metáfora do mundo, a gente percebe que ele está é, submerso no mundo contemporâneo, percebe toda a plasticidade do mundo líquido, a fragmentação e as leituras que ele faz, né, que ele vem puxando da tradição, ou seja, é um poeta que está inserido na tradição, né, ele tenta ficar inserido na tradição e, ao mesmo tempo, ele tenta trazer um novo. E a gente percebe, por exemplo, a influência de Paulo Leminski, umas sacadas de riso, né, e umas sacadas dramáticas. A gente percebe, por exemplo, uma citação de Fernando Pessoa, quando ele fala assim, é o verso que se trapaceia o mundo, né, como se dissesse que o poeta é um fingidor. E tem um poema que você fala, Mazinho, inclusive no título, né, que é: eu sou mais preto que o mundo, né, como se estivesse falando: meu coração é maior que o mundo. A gente percebe essa fina ironia e um pequeno riso no meio de toda uma textura dramática também, né? Então, a minha pergunta eu vou fazer lendo um poema seu, que é A Deriva, que o sujeito poético fala: quando criança, gostava, é na página 73 do livro, A Deriva. Quando criança, gostava de provocar tragédias no acaso, desviava o destino das formigas para vê-las, então, a esmo, sem norte, rodopiando, bêbadas, no mesmo lugar. Hoje, por engano, peguei o ônibus errado, estava tonto, rodopiei, errei o ponto, buscando algum caminho. Quer dizer, a criança que mora dentro de mim hoje amanheceu sorrindo. A pergunta é a seguinte: como que foi essa criança? Como essa criança se transformou em poeta, né? Eu sei que você mora em Aparecida de Goiânia, você tem 28 anos e você é negro, ou seja, essas informações são importantes para situar você no mundo, na sua identidade e o seu tempo. Como que você construiu? Como foi a sua formação como poeta? Tinha livros na sua casa? Tem até um poema que você fala, o sujeito poético fala do pai, né? Que mostra para o pai a poesia, o pai não se importa e tal. É, como que foi essa formação? Tinha livros na sua casa? Você ia para a biblioteca? Ou você é um sujeito que é imergido na internet? Obrigado pela pergunta, pelo elogio também. Então, eu nunca tive acesso... Oi? Estamos te ouvindo, pode falar. Pode, né? Então, eu nunca tive acesso a livros assim na minha, na minha formação, né, enquanto criança, enquanto adolescente. Eu nasci aqui em Aparecida, mas com 9 anos de idade eu mudei para o Tocantins, Porto Nacional. Aí lá em Porto eu fui morar com um tio meu, né? Esse tio meu, ele é poeta também. Aí com 9, 10 anos de idade, eu encontrei na mesa dele vários papéis. E eram poesias dele, né? Aí eu li aquilo, nunca tinha lido uma poesia, e eu achei muito interessante, assim, aquilo me tocou muito em primeiro momento, né? Aí depois que eu li essa poesia dele, eu tentei copiar, né? Tentei escrever mais ou menos igual que ele tinha escrito, né? Aí a partir disso eu me despertou assim para a poesia. Aí eu fui escrevendo sobre qualquer coisa que eu via, eu escrevia alguma coisa sobre, né? Isso sem ter muito acesso a leituras, né? O acesso à leitura eu fui ter posteriormente, que com 15, 16 anos que eu fui despertar esse olhar para a leitura, né? Aí comecei a investir em livros, comecei a frequentar bibliotecas e fui tentando encontrar essa identidade poética minha, né? A partir de várias leituras, de vários estudos, né? Aí hoje aqui voltei, né, de Tocantins para cá com 18 anos, e aqui eu
engrenei mais nesse processo de escrita no âmbito profissional mesmo, né? Mas aí a poesia está comigo desde criança, e desde o meu tio. E esse poema que você leu é engraçado, porque foi uma situação que ocorreu mesmo um dia que eu estava indo trabalhar e eu peguei o ônibus errado, aí eu desci, quando eu vi que estava o ônibus errado, aí eu fui e peguei outro errado de novo, assim, eu estava com a cabeça em outro lugar. Aí dentro do ônibus eu escrevi esse poema, assim, que eu lembro, que aí me trouxe memórias da infância, né, no tempo que eu provocava as tragédias com as formigas. E é muito leminskiano, né? Sim, mas nesse momento eu estava lendo muito Manuel de Barros também, que ele gosta também dessa brincadeira de infantilizar as formigas, né, que ele fala, né? Aí eu criei esse poeminha aí. Foi uma situação assim que trouxe poesia, né? Apesar das tragédias. Falar em tragédia, Mazinho, você também é estudante de filosofia, não é? E você está trabalhando aí como no seu trabalho aí de iniciação científica, né? Você estuda o Nietzsche, né? E também Exatamente. você também é praticante do candomblé, né? Eu queria saber como é que é essa Sim. conciliação entre poesia, Nietzsche e candomblé. Como é que isso se reflete na sua obra? No começo isso era bem conflituoso, né? Porque eu estudava Nietzsche, estudava toda esse niilismo, né? Tem essa pegada de, de negar a moral, negar qualquer fonte que nos traga ilusões, né? Por assim dizer. E eu chegava no candomblé e via tudo aquilo acontecendo, assim, aí eu ficava pensando no que eu tinha estudado no dia, geralmente eu ia depois da aula, né? E parece que não batiam, alguma coisa ali estava contraditória, né? Aí, então foi conflituoso no início, assim, mas como é que é? Igual fala Wittgenstein, né? Sobre aquilo que não se pode falar é melhor ficar calado, né? Eu acho que o candomblé ele não é acadêmico, ele não tem como ser teorizado, né? Ele não tem como entrar no sentido conceitual ali da academia. Então, é algo que é de sentir mesmo, é algo de presenciar, de conviver, e isso não tem como a gente expressar em palavras todo esse sentimento, né? Então, eu lido muito bem, assim, eu gosto de ler Nietzsche, me traz outros movimentos do mundo, mas quando eu entro no candomblé eu deixo ele de lado e vivencio aquilo, assim, né? E, e caminha por mesma forma, né? Eu tento sempre me policiar para não estar tá escrevendo ali uma escrita muito acadêmica, uma escrita muito conceitual, está sendo sempre driblando esse movimento de estruturas, né? Então eu tenho que ficar sempre me policiando em cada um desses movimentos, porque se eu não fazer isso, um acaba negando o outro e eu entro em conflitos, né? Mas são caminhos muito bons, são caminhos que sempre me despertam para mim mesmo, né? Sempre me traz um autoconhecimento e com isso eu consigo perceber melhor, né? No candomblé eu consigo entender mais o lugar da filosofia e na filosofia eu consigo entender mais o lugar da poesia e eu acho que de alguma forma eles se complementam assim na minha vida. Roberto? Oi. Eu tenho uma outra pergunta, Mazinho, ainda seguindo essa linha de formação e de influência. No caso do poema que eu li, realmente ele tem uma identidade mais ligada ao tipo de poesia que o Manuel de Barros faz, só que a ideia de fugir de rota e se reencontrar de novo é muito leminskiano, né? Mas agora, voltando para um poema que é mais essa pegada da poesia simbolista, que é o Sísifo, que você dedica a Alice Ruiz,
não conheço a obra de Alessio Riso, mas esse poema, eu vou ler aqui, que são 2 estrofes trísticas, né? Assim, são 3 versos cada estrofe, que fala assim: sou um menino falido, compondo uma vida lascada. A cada degrau que eu subo acima, brota uma escada. Então, tem toda essa ideia da releitura do mito de Sísifo, que é condenado por Zeus a subir com uma pedra até a montanha. Lá a pedra cai, ele tem que voltar e pegar a pedra e subir de novo. Nesse caso aqui, é uma leitura que faz a menção da existência, né? De que o sujeito existe e ele tem que se construir, como a ideia existencialista de Sartre, né? Que a existência só precede a existência precede a essência na existência humana, porque a essência é o próprio homem que vai construindo, né? Ele tem essa liberdade de construir, mas a cada vez que ele se constrói, ele tem alguma coisa lá adiante que vai ter que construir de novo. E no fundo ele vai entrar no construir para quê? Para nada, né? Eu acho que é essa consciência que o teu poema traz. Mas como leminskiano, é a capacidade de rimar com palavras que não estão no poema. Por exemplo, você pega aqui, sou um menino falido, né? Rima com perdido. A vida lascada rima com nada. Que lá na frente tem um outro poema que vai falar do nada, né? A cada degrau que subo acima, rima com sina. Então você rima lascada com escada, mas rima com uma palavra que não está no poema, que é nada. E acima também, né? Rima com sina, que é o destino humano e tal. Então isso é leminskiano, mas isso mostra como você está inserido numa percepção do mundo que é esse mundo da pós-modernidade, que ele é fragmentado, ele é líquido, e você nada e vive nessa consciência de que talvez a vida não nos leve a nada, né? Embora você tenha essa outra percepção, que é a percepção da religiosidade, do candomblé, dos sentimentos, mas nesse poema aqui está muito caracterizado isso. Queria que você comentasse. Obrigado novamente pela pergunta, pela percepção sua do poema. Esse poema, ele foi num momento também da minha vida que parece que eu tinha que enfrentar batalhas e aparecer mais batalhas e eu percebi que isso era uma sina mesmo, igual você falou, isso era uma sina humana, né? A gente sobe um degrau e tem uma escada acima, então a gente está de alguma maneira preso nesse mito de Sísifo, né? Nesse absurdo da existência, né? Esse absurdo de existir. E eu não deixo de acreditar que é isso, que esse absurdo parece que não vai nos levar a lugar nenhum, né? Que é o que eu estudo mais na filosofia e que eu também, nas minhas crises existenciais, eu sinto, né? Então, essa poesia, ela tentei condensar, assim, esse sentimento existencial, esse sentimento niilista, e transformei esse poema, que é um poema que é quase uma releitura de um poema da Alice Ruiz, só que ela leva para outro caminho, né? Aí eu fiz o joguinho do Sísifo aí para condensar esse existencialismo mesmo, que independente da religiosidade, independente das crenças, independente dos nossos caminhos, eu acredito que é uma questão eminente, né? Uma questão permanente na nossa existência, é saber que sentido que tem, para onde vamos, né? Qual a necessidade de continuar enfrentando obstáculos. Então, é questões que a gente volta e meia está pensando, então acho que foi necessária a escrita desse poema. Bem. Mas e ainda falando do seu livro, né, assim, o que a gente percebe também é essa questão assim da negritude, da sua identidade, né, como um jovem negro. E tem um poema aqui que eu acho muito bonito, né, inclusive a gente poderia dizer também que tem assim um sentido muito político também, não é? Que é esse poema que você intitulou Marielle, não é? Que se chama Avante, eu vou ler aqui que é um poema curto. Avante, não há mais tempo para tranquilidade, nem para muita doçura, meu bem. Fomos pegos em flagrante, transportando pele escura. Eu queria que você falasse também um pouco assim da sua poesia também, como
como veículo também para a reflexão da sua condição também como jovem negro, e ser um jovem negro no Brasil, né, nesse mundo tão violento que a gente vive e que afeta principalmente, né, os jovens negros como você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bacana, Rosângela, obrigado pela leitura do poema, pela questão. Eu sempre trago isso na minha poesia, de uns tempos para cá eu fui identificando qual é o lugar da minha poesia, qual a necessidade dela existir, né? Que entra naquela questão também do Geraldo, né? Do Sísifo, assim. Se essa poesia é só um brinquedo meu, se ela tem algum sentido social, se ela tem algum propósito de mudança, de reflexão. Então, eu sempre bato o martelo nessa questão da minha poesia como veículo de denúncia também, né? Eu tenho vários poemas que eu desvio, vou para o humor, ou então falo de outras coisas, mas eu sempre, volta e meia, tento trazer essas questões sociais, essa reflexão, porque se eu estou aqui hoje como um jovem negro que conseguiu uma ascensão de entrar na universidade, um jovem negro que consegue escrever sua poesia. Então, eu acredito que para eu chegar até aqui foram muitas dificuldades que meus ancestrais passaram, foram muitas batalhas, muita resistência. Então, eu acredito que o lugar da minha poesia é esse lugar de resistência também, de alguma maneira. Um lugar que eu tenho que denunciar os malfeitos do mundo, né? E, e sendo um jovem negro, eu tento levar essa questão na minha poesia, tento levar a questão da negritude, porque muitas vezes, muitos anos se passaram de a questão da negritude sendo dita por pessoas brancas, sendo decidido questões negras por pessoas brancas, e chegando hoje a gente vê que deu tudo errado, né? Porque se tivesse dado certo, não teria tanto crime, não teria tanto desastre, né? Então, essa voz negra também na minha poesia é eu falar por mim mesmo, eu falar pelo meu povo preto. Então, para não precisar que um branco equivocado vá lá e fala, né? Então, tem esse sentido de denúncia, esse sentido social, e existe um sentido de identidade também, de buscar a nossa própria voz, né? Buscar a nossa própria poesia, essa poesia negra que ela existe, e ela é forte, e tem muito a dizer, então é nesse lugar que minha poesia entra também, como necessidade mesmo. Gilberto? Bom, então, voltando ao que você faz como poeta e como estudante de filosofia, eu sei que você estuda as estruturas linguísticas na obra de Nietzsche, né? E tem o Heidegger tem um livrinho chamado Carta sobre o Humanismo, é uma carta que ele escreve respondendo a um aluno, a um leitor dele, e ali ele fala que a linguagem é a casa do ser, mas não é o ser que mora lá. Quem mora nessa casa é o homem, mas não é qualquer homem, é o poeta e o filósofo, né? Nesse sentido, acho que muito acertadamente Heidegger diz que a filosofia e a arte se comunicam muito bem. Então eu queria saber como é que você lida com a filosofia no seu processo de criação da poesia, e como é que você lida com a poesia no seu trabalho de investigação filosófica sobre a obra de Nietzsche, que, por sinal, é muito poética. Obrigado pela pergunta. Gosto muito do Heidegger, você citou. Heidegger também é um dos filósofos assim, que eu me identifico bastante. E eu acredito que a minha poesia tem uma pegada silogística, assim, né? Ela tem existe pequenas máximas que eu tento trazer da filosofia, pequenas reflexões que é a filosofia que traz para minha poesia. Isso aí eu percebi tardiamente, mas
eu acho que é um ponto positivo e que eu acho que eu não consigo fugir assim da filosofia. Ela entra na poesia de uma maneira ou outra, assim, e porque faz parte, né? Faz parte da minha estrutura intelectual, faz parte do meu processo de criação também. Sempre entender a poesia como filosofia e vice-versa, né? Porque se a gente trazer Nietzsche aqui para a mesa, né, a gente percebe que não tem uma diferença ali entre poesia e filosofia, né? Que são, igual você citou aí, ele é uma morada de ambas as estruturas, seja filosófica, seja poética, né? E então eu lido muito bem, assim, eu acho que eles estão presentes, eu sei o momento de usá-los, né, e como usá-los, eu acho que isso é importante. Na poesia, eu sei que tem um limite para eu encaixar a filosofia, para também não ficar aquele trem muito chato, aquele trem muito arcaico, né? E na filosofia eu tento buscar essas referências minhas, buscar todo esse conhecimento poético que eu tenho, todos os estudos poéticos, que não estudei na academia, na filosofia, né? E pesquiso Nietzsche a partir disso, né? A partir dos conhecimentos filosóficos que eu tenho ali e dos meus conhecimentos literários que eu tenho fora, né? E o que mais me desperta na filosofia do Nietzsche essa poética dele, né? Essa estrutura metafórica que ele consegue usar para filosofar sem dizer uma verdade definitiva, né? Sempre te dando metáforas, te dando modos de observar uma mesma coisa, né? Que isso é uma estrutura poética assim que desperta a nossa imaginação assim para lugares que a gente não conseguiria ir conceitualmente, né? Então, por ele fazer isso, eu acho que ele alcança lugares assim inimagináveis e isso me desperta muito, assim, a entender, a pesquisar, a escrever sobre. Mas é uma linha tênue entre a poesia e a filosofia e eu tento caminhar assim entre as duas, assim. Eu acho que tá dando certo até então. Mazinho, agora falando um pouco mais desse seu trabalho, né, que como editor também, né, nesse projeto aí do Goiânia Clandestina, né, também eu sei que você trabalha como assistente de produção na Martela Editorial, né, que também publicou, né, o seu primeiro livro, né, o Cobra Criada. Qual que é o panorama que você faria hoje, assim, da produção poética aqui em Goiás, desses jovens autores, que nomes que você destacaria, né? E eu queria te perguntar também quem que te influenciou, né? O Gilberto falou muito aí do Leminski, que você falou do Manuel, o autor lá do, me escapou agora do Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, né? E quem mais, assim, quais são os autores, vamos dizer aqui, do Brasil, né? Os autores brasileiros, ou aqui de Goiás, ou mesmo de fora, que assim que te influenciam? Bacana. Obrigado, Rosângela, pela pergunta. Nesse processo do Cobra Criado, assim, eu tive influências, assim, quase incontáveis, né? Digamos assim. Eu estava muito dedicado na obra na época, né? Então eu estava lendo assim de tudo que eu encontrava. Uma das poesias que mais me marcou para escrever o Cobra Criada foi a do Luiz Araújo Pereira, né? O Minigrafias. Quando eu li ele, assim, parece que eu me encontrei assim naquela poesia, né? Naquela forma de escrita que ele propõe sempre enganando o leitor, né? Você vai por um caminho achando que é esse caminho, aí depois você para, poxa, ele falou foi outra coisa, assim. Então ele está sempre trabalhando enganando o leitor e a proposta do Cobra Criada também é uma maneira do Luiz Araújo de escrever, uma maneira de te dar uma rasteira em algum momento ali, né? Então o Luiz Araújo me influenciou muito na estrutura de escrita dele. O Leminski,
é um Leminski que eu sempre leio desde sempre, assim, eu acho que ele já está tão enraizado também na minha poesia, principalmente a maneira de rimar, de fazer os versos simples, assim, é bem leminskiano mesmo. E a filosofia, né? Estudando filosofia nesse meio tempo também, querendo ou não, eu trouxe para a minha poesia. O próprio Pio Vargas também é uma dos poetas que mais me influenciaram, assim, principalmente por ser goiano, por eu estar tão próximo, assim, dessa poesia dele, né? E eu tenho inúmeras, assim, a geração marginal também, geração mimeógrafo, eu li bastante, pesquisei bastante, porque quando eu propus escrever o Cobra Criada, eu queria um livro simples, queria um livro que eu pudesse entregar para minha mãe, pudesse entregar para o meu vizinho aqui na periferia, e eles conseguiriam ler e entender, né? Então, para fazer isso, eu sempre busquei aqueles poetas que escreveram de maneira mais livre, de maneira mais simples. Então, eu caminhei muito nessa poesia marginal, nessa geração mimeógrafo e nessa poesia goiana, que é de hoje, que é de antigamente, né? Essa geração do Luiz Araújo, do Pio Vargas. Então é isso, assim. Hoje em Goiânia eu vejo que tem um movimento muito bom de poesia, tem muita gente escrevendo, cada dia eu conheço uma pessoa nova que está escrevendo, que tá entrando nesse mundo literário, mas eu também percebo que nesse turbilhão de pessoas que querem escrever, são poucos realmente que se dedicam ali se dedicam de corpo e alma à poesia, se dedicam a estudar, a decidir que aquilo ali é uma prioridade, né, para seu trabalho artístico, né? Muita gente escrevendo, mas despretensiosamente, assim. São poucos que eu vejo que levam a poesia de uma maneira mais séria, de uma maneira mais profissional, assim, digamos, né? Por mais que a poesia fuja desse profissionalismo, mas querendo ou não, ela requer muito estudo, requer muita pesquisa, muita dedicação. E hoje eu vejo poucos, assim, tem o Paulo Manuel, que eu admiro muito, assim, pela maneira como ele se dedica, como ele leva a sério a poesia, né? Tem o Rosa Neves também, que é um poeta aqui de Aparecida, quase vizinho meu aqui, também periférico e está sempre lutando aí para conquistar seu espaço, sua voz, né? E ele também tem uma poesia assim que eu acho magnífica, me toca muito, assim. E fora isso tem mais uns 30 nomes assim que não são pessoas tão próximas, mas são pessoas que eu admiro muito, que eles inclusive vão estar no segundo volume da antologia clandestina, né? Nessa antologia já a gente conseguiu alcançar 32 poetas numa chamada pública e são poetas assim bem promissores. Então, eu acredito que Goiânia tem tudo para marcar sua época assim nessa questão literária, nessa voz contemporânea, e somar com a cidade, somar culturalmente com a cidade, né? Eu acho que é bem promissor, assim. E essas pequenas editoras estão investindo, igual a Martelo, investe muito na poesia contemporânea, né? Estão dando voz para esse pessoal novo. O Goiânia Clandestina também está buscando sempre conhecer mais e dar mais oportunidades e criar estratégias para que esses novos poetas e escritores sejam publicados. Então, eu acho que é isso. Assim, Goiânia está bem promissora. Pois é, mas infelizmente a gente vai ter que já ir encerrando aqui o nosso programa, está dando tempo aqui da nossa gravação. Eu queria agradecer muito, né, o Gilberto por ter aceitado aqui o convite hoje para entrevistar o Mazinho aqui ao meu lado. Muito obrigado, Gilberto. E também, Mazinho, muito obrigado também pela sua presença, né? Foi uma conversa muito interessante. A gente vê assim, um jovem escritor assim, tão talentoso e com a visão tão madura já do seu trabalho.
Então, eu passo as palavras finais, né, para vocês, para se despedirem do nosso público. E queria também pedir, Mazinho, que você falasse rapidamente aí para quem quiser conhecer o trabalho do Goiânia Clandestina, como acessar e também como contribuir, tá bom? Um minutinho aí para cada um. Bom, obrigado, Rosângela. Então, eu agradeço pelo convite, Rosângela. Agradeço o Gilberto aí pela colaboração. Não conhecia antes, mas gostei muito, assim, muito atento, né? Agradeço pelas questões. E o Goiânia Clandestina, a gente está com um coletivo de financiamento no Catarse, que pode ser acessado catarse.me/Goiânia Clandestina, ou pode acompanhar nosso Instagram, @Goiânia Clandestina, e lá no Catarse você contribui o valor que você quiser, e tem recompensas para as contribuições, né? E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Rosângela, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e digo para o Mazinho que foi um prazer conhecê-lo, conversar com você, Mazinho, e ler a sua obra, e vou ficar acompanhando você agora e todo o seu trabalho, né? Eu imagino que tem uma livraria também onde a gente pode encontrar esses livros, né? Que é o do... Como que é o nome, Rosângela? O do... Palavrear, né? Exatamente. Palavrear. Sim. E para mim foi um grande prazer, e espero ter outras oportunidades para falar de literatura também, falar mais sobre outros poetas goianienses, inclusive. Então tá, Gilberto, então você já sinta-se escalado aqui para outras conversas aqui nesse Dedo de Prosa, né? Gente, então eu peço mais uma vez, rapidamente, que me despedindo também, para quem nos assiste, que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, né? Para que a gente possa ampliar o nosso alcance. Agradeço muito a presença de vocês dois, né? Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.